os direitos e os deveres dos professores das escolas particulares é o mesmo dos professores da escola pública? É isso que nós vamos falar hoje aqui no canal Alox. Aproveita, deixa a sua opinião, seus comentários, divulga o nosso vídeo, mais pessoas vão ter acesso e se inscreve no canal. Assim você vai estar contribuindo para que o canal cresça e as pessoas tenham conhecimento dessas informações. Então vamos lá. A escola, ela mesmo sendo particular, ela tem algumas regras que são da educação. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a escola particular, ela presta um serviço, ok? Mas ela tem que estar dentro da lógica pedagógica da educação do Brasil. Então, uma escola particular, ela não pode fazer qualquer coisa. Existem algumas regras que são comuns a todas as escolas. Quem define isso? O MEC, o Ministério da Educação. Tá. E os professores? Eles têm os mesmos direitos? Alguns direitos são diferenciados. Por quê? Alguns professores da escola pública são funcionários públicos, alguns professores da escola pública são profissionais com carteira assinada e os professores da escola particular geralmente são professores com carteira assinada. Então, esses dois com carteira assinada têm algumas questões trabalhistas muito semelhantes. E a questão pedagógica, essa é praticamente igual entre os dois tipos de escola, por conta exatamente do que eu falei. Existe uma regra geral que o MEC define, ok? Então vamos lá. O professor tem que ter uma jornada definida, né? Então, se ele tem 40 horas semanais, ele tem lá um contrato de 40 horas semanais. Isso somos duas escolas, a pública e a privada. Não pode assim, olha, essa semana você tem 40, semana que vem você tem 20, a não ser que seja um professor substituto. As duas também têm. E aí é diferente. Então, você não tem aula. Então, uma semana você vai substituir uma professora, depois você ficar 3 meses que a pessoa pegou uma licença saúde, licença maternidade. Então, são cargas horárias diferenciadas, que isso pode acontecer, mas também é pré-definido. Geralmente, as atribuições são no início do ano, quando se formam as salas de aula. O salário também é definido, como todo funcionário. Então, você vai ganhar X por aula. Então, é aquilo que você vai estar recebendo. Se você tiver falta, entre nos critérios de falta da CLT, enfim, não muda muito isso. Você tem direito à hora extra quando você faz um serviço a mais, também como toda e qualquer profissão. Descanso remunerado semanalmente, sendo domingo um dia de descanso. Então, as escolas elas não podem funcionar ao domingo, isso em todo o território nacional. Né? A não ser que tenha algum programa específico, como havia aqui em São Paulo, o programa Escola da Família, não sei se ainda tem, mas aí era uma outra atividade, aí se constrói uma lei em cima, e aí são outro tipo de formação. Não é uma escola regular com aluno, então isso no domingo não pode acontecer. Então, quando tem reposição de aula, a gente percebe que vai no sábado, no domingo não, porque esse descanso ele está lá na nossa Constituição. Então, não pode ter. Então, ele vai ter direito a férias, 13º, isso igual a qualquer trabalhador. Ele tem que ser respeitado dentro da sua função, como qualquer trabalhador, e ele tem a liberdade de cátedra. O que é liberdade de cátedra? O professor ele é formado dentro da base científica do seu conteúdo, então ele sabe o que ele vai falar. Então, se ele está lá falando sobre um conteúdo de geografia, né, ou sobre a Mata Atlântica, ou enfim, alguma coisa específica, ele sabe o que ele tem que falar. Aí o diretor fala, não, você não vai trabalhar isso, você vai trabalhar sobre os rios lá da região sul. Não, né? Essa definição, o professor, ele tem essa liberdade. Mas a liberdade dele também não é em cima do nada. Ele não pode chegar e falar, não, eu vou dar aula do que eu quero. Não. Existem as regras, os conteúdos, que também é discutido pelo MEC. Cada série, cada ano tem um conteúdo específico. E o professor vai usar a metodologia mais adequada para ele passar aquele conteúdo. Então, a liberdade dele, ela está dentro, né, de toda uma construção pedagógica que não é fazer qualquer coisa. Isso, né, ninguém pode fazer. O ambiente de trabalho tem que ser adequado,
dentro de qualquer local de trabalho. Então, se ele se sente oprimido ou se ele teve algum problema de assédio moral, ele tem os direitos como qualquer funcionário, público ou não. Outra coisa também que é importante, ele tem o direito a ser atendido, esclarecido das suas dúvidas. Então, se o professor está com alguma dúvida, ele vai perguntar para quem? Na secretaria, ele vai perguntar para o diretor, e o diretor precisa fazer essa passagem de informação. Ele precisa explicar, olha, isso você pode, isso não pode, mas isso também é em qualquer profissão, né? Quando você chegar em qualquer lugar novo, você vai encontrar aquelas regras prontas e a partir daquelas regras você vai estar se submetendo ao trabalho. Ele tem que ser consultado quando há mudança no horário, no dia de trabalho, porque não pode simplesmente chegar e mudar de forma abrupta, né? Porque ele construiu ali no ano da sua jornada de trabalho, ele está trabalhando de manhã, então ele não pode simplesmente ser passado para tarde sem um aviso prévio, sem ter ali uma conversa, a não ser que no processo de escolha de aula exista alguma coisa que defina como ele seja a segunda opção para pegar as aulas e aí haja algum problema. Né? Mas assim, não é uma situação de que eu quero mudar porque eu quero. Existem todas as regras. Outra coisa importante, ele precisa ter acesso às informações em local de fácil acesso. Geralmente, na sala dos professores, existem os recados dos professores. Então, isso é um direito que o professor tem de saber os recados. Porque numa escola, quem não tem acesso não sabe a quantidade de recados que tem. Por exemplo, entra um aluno novo, esse é um recado, porque ele vai ter que colocar aquele aluno dentro da sua chamada, esse aluno tem um número, então isso precisa estar muito certinho. Né? Então, chegou um aluno novo, tem que falar o recado. Um pai veio conversar sobre um aluno que teve cachumba, o professor precisa saber. Então, todas as informações, elas precisam estar de fácil acesso ao professor. E geralmente isso acontece. Ele só tem direitos? Não, ele também tem deveres. Qual que seria o dever do professor? Participar da proposta política pedagógica da escola. Então, o professor, na escola particular, também tem acesso a essa proposta. E ele constrói essa proposta junto, porque é a partir dessa proposta pedagógica que ele vai preparar o seu conteúdo, a sua aula, a sua didática. Então, ele tem que ter acesso e a participação dentro, né, desse processo. Ele tem o dever de elaborar o seu plano de trabalho e passar para a coordenação pedagógica ou para a direção, para que a direção acompanhe. Então, todo professor ele é acompanhado por uma supervisão. Né? Vai alguém assistir a aula todo dia? Não, não é esse o caso. Mas, de vez em quando, sim, o diretor assiste a aula, o coordenador assiste a aula, para trocar, né, informações. Olha, esse seu trabalho está muito legal, vamos passar para outra turma. Não, essa turma está com dificuldade, o que você precisa para melhorar a sua didática. Então, essa troca, ela existe em todas as escolas. E na pública também. Zelar pela aprendizagem do aluno, então o foco do professor é fazer o aluno aprender. E aí, o que acontece? Essa é uma situação muito complicada quando você tem salas superlotadas, porque o professor ele precisa mudar a didática dele a partir das dificuldades do aluno. Então, se ele tem 3 alunos com uma determinada problema de aprendizagem, 4 com outras, e a classe no geral está mais ou menos igual, ele vai ter ali 3 didáticas, 3 formas de passar o conteúdo. Se a sala é muito cheia, isso é muito difícil. Mas sim, é função do professor fazer essa mudança aí na didática para que o aluno aprenda melhor. Elaborar a estratégia de aula para que o aluno aprenda e tenha a recuperação. Então, se aquele aluno não aprendeu o suficiente, o professor precisa, sim, preparar aulas diferenciadas para que esse aluno consiga aprender. Ele vai atingir 100% dos alunos? Lógico que não, mas ele tem sim essa função. Outro dever é ministrar as aulas nos dias letivos estabelecidos. Então, se ele tem aula segunda, terça e quarta, ele tem que dar aula segunda, terça e quarta. Ele não pode
faltar, mas isso em qualquer trabalho, né? Se você falta, você vai ter seu desconto. E se você falta muito, você pode até ser mandado embora, se você não tem uma justificativa. Então, essa questão de falta, acredito que ela seja igual em todos os trabalhos. E ele precisa estar articulado com a família. Então, faz parte dos deveres dos professores, não só da escola pública, da escola privada também, estar em contato com esses pais. Então, geralmente tem reunião de pais, muitas vezes é feita agenda para que o pai venha conversar com o professor que chamou por algum motivo, ou o pai precisa de alguma informação. Então, este contato, o professor não pode se recusar a fazer. Ok? São essas basicamente os deveres que os professores da escola pública, perdão, da escola particular têm. Se a gente for perceber, eles não são muito diferentes da escola pública. Eles mudam poucas coisas, muito mais pela questão da forma, né, com que um é pela CLT e outro é funcionário público. Ok? É isso que o canal Oxy traz hoje. Espero que você tenha gostado. Aproveita e deixa aqui o seu comentário. Em que escola que você trabalha, como que é lá o funcionamento do dia a dia dos professores. Ok? Te aguardo então para o próximo vídeo. Até mais!